Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Elvis Davantel do canal Direito dos Leigos, Direito para Todos. Aqui você se informa dos seus direitos de economia, tecnologia e política de uma forma diferente, sem enrolação e sem rabo preso com ninguém, tá? Aqui o grande patrocinador desse canal sou eu mesmo, então eu tenho toda a liberdade e autonomia nas minas opiniões, tá? Aqui você sempre vai ouvi-las de forma muito sincera, tá? E hoje eu vou falar de um assunto que é totalmente do seu interesse, sobre o que é uma moeda forte, o que é um dinheiro bom, quais as características, o que torna um dinheiro bom. Eu vou falar sobre tudo isso e essa relação que tem com o Bitcoin, e você vai ver como é surpreendente como o nosso sistema monetário ele é frágil, tá pessoal? Mas antes disso eu vou te pedir a gentileza, se você não é inscrito, o que você está esperando é de graça, não vai te custar nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as futuras publicações, os futuros vídeos, e se você já é inscrito, você sabe que o conteúdo aqui vai te agregar muito, vai trazer muita qualidade na sua vida. Mete o dedo aí no like, curta esse vídeo e compartilhe com todo mundo, tá? Mas sem enrolação, vamos direto ao ponto, para que eu garanto que a maioria das pessoas não sabem das características de um bom dinheiro. O que faz um dinheiro ser bom, ser sólido? E como você vai surpreender ao saber como o dinheiro que nós temos, o dinheiro estatal, o dinheiro oficial, ele é frágil, pessoal. Você vai surpreender. Pessoal, para que o dinheiro seja bom, nós vamos criar uma linha. Os próprios estudiosos, os próprios especialistas, eles elencam uma série de características, uma série de elementos para que um dinheiro seja considerado confiável, bom para as pessoas usarem, tá? Eu vou fazer uma abordagem aqui de item por item e você vai entender tudo, beleza? O primeiro item que o dinheiro tem que ter, uma das características que o dinheiro deve ter, pessoal, é a sua verificação, a sua possibilidade de ser verificado, tá? A sua autenticidade. Elvis, o que significa isso? O que você está falando? Calma lá que você vai entender. Todo dinheiro, para ser bom, pessoal, ele tem que ser verificável, ele tem que ser auditável. O que significa isso? Você tem que confirmar a qualidade do dinheiro, pessoal. É muito simples. Para que você saiba que o seu dinheiro é verdadeiro, você tem que ter alguma fonte que ateste que aquele dinheiro é verdadeiro. E mesmo assim, pode surgir dúvidas. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes, era utilizado como moeda, como dinheiro pelas pessoas, pessoal, moedas em ouro ou em prata. Ou seja, o que caracterizava a qualidade daquele dinheiro, por exemplo, o denário romano ou uma moeda de ouro que era dada como o dinheiro oficial de impérios anteriores, era justamente a qualidade do minério. Ou seja, quanto mais puro e real, autêntico fosse aquele minério, o ouro, a prata ou o bronze, por exemplo, mais tinha qualidade e tinha confiança dos usuários naquele dinheiro. É o que aconteceu com o denário romano, que no início do Império Romano e no apogeu do Império Romano, ele dotava de grande credibilidade. Para você ter uma ideia, o denário romano era tão confiável pela humanidade na época que ele era aceito a milhares de quilômetros, onde sequer o Império Romano nunca chegou. Por exemplo, onde nós conhecemos como a Índia hoje, que é onde existe a Índia, existia vários mini-impérios, cidades-estados, ou seja, havia uma civilização muito diversa naquele local. Eles não pensavam em ser a Índia naquele momento. Existia vários tipos de povos habitando naquele grande país que é a Índia. E eles aceitavam com muita confiança o denário romano. E o Império Romano nunca chegou perto da Índia, entendeu? Só para vocês terem uma ideia de como o denário romano era confiável na época. Elvis, mas como ele perdeu a credibilidade? Ele deixou de ser verificável. As pessoas começaram a perceber que cada vez mais o Império Romano que emitia esse dinheiro, que era o emissor dessa moeda, ele começou a colocar cada vez mais minérios de má qualidade no meio da prata. Ou seja, aquela moeda que tinha muita prata
com o passar do tempo, começou a ter cada vez menos prata no seu conteúdo total. Ou seja, o dinheiro caiu em descrédito, porque ninguém queria um dinheiro que aparentava ser prata, mas não era prata, era uma falsificação oficial do Império na época, tá? Isso não é um privilégio só do Império Romano, muitos outros governos, impérios e governantes fizeram isso no decorrer de séculos, pessoal, que era falsificar o seu próprio dinheiro emitido, pessoal. Aí a confiança caía lá embaixo. E nesse aspecto, pessoal, o ouro, ele é verificável? Ele pode ser verificado. A prata pode, mas tem um grande problema. É difícil de se verificar. Você precisaria, em tese, para adotar o ouro, a prata, ou o diamante, ou o cobre como moedas oficiais, você precisa de um especialista para autenticar, dar uma autenticidade, uma autoridade para dizer que aquele minério realmente é aquele minério. Você precisa de um especialista para dizer isso. Veja como que é complicado. Então, não é uma tarefa simples. Embora o ouro possa ser verificado, por exemplo, e se ele fosse utilizado como uma moeda de valor, mas não é uma tarefa simples. Por outro lado também, pessoal, você pode levar esse mesmo raciocínio para as moedas oficiais, por exemplo, o nosso real, o dólar. Haja vista a quantidade de falsificações que existe das moedas do Estado. E você pode perceber que as punições para quem falsifica dinheiro no Brasil e no mundo não são das melhores, não são das mais rígidas possíveis, o que só eleva ainda mais a desconfiança das pessoas. O que as pessoas fazem? Geralmente aceitam um cego, porque nem nós, pessoas comuns que não são especialistas na arte de verificar falsificação de moedas, de dinheiro oficial, de notas, de cédulas de dinheiro, como que a gente vai autenticar a veracidade? Aí o Banco Central do Brasil emite lá, a nota tem tanta tecnologia, tem marca d'água, tem esse selo aqui, tem essa coisa, aí tem 10 itens diferentes, tudo bem. Só que você vai perder tempo de checar os 10 itens na hora de receber uma moeda, de receber uma nota, por exemplo, de 100 reais, de 200 reais. Você vai perder o seu tempo de checar item por item. Raramente alguém checa. Quando você vê o caixa checando, geralmente ele checa por cima. Nem ele é especialista. Nem o coitado do operador do caixa é especialista nisso. Ou seja, a verificação, até mesmo da moeda estatal, mesmo se utilizando uma alta tecnologia na impressão do dinheiro, por vezes ela se vê muito falível, pessoal. Então não é fácil de se verificar. E aí, pessoal, o que eu digo para vocês, o Bitcoin, aí ele larga na frente como o Bolt largava na frente dos seus oponentes. Aí a largada, valeu a largada, vamos ver Bolt na curva, Bolt acelera na curva, será que teremos mais um recorde mundial? Ele briga contra o tempo. E Bolt parece desafiar o tempo. Vem Bolt, absoluto. Tomara que não solte. Tomara que tenhamos recorde. Vem Bolt, vencendo os 200 com o tempo de... O Bitcoin, pessoal, ele é facilmente verificável na rede do blockchain. Caso você não saiba, existe uma verificação muito fácil e confiável de que você tem de fato os bitcoins que você tem, ou seja, você consegue verificar facilmente a autenticidade da moeda de Satoshi Nakamoto, beleza? Então nesse aspecto, nesse requisito, o Bitcoin dá de 10 nas moedas estatais e nas outras que já foram criadas, no item verificação, ok? A próxima qualidade que toda boa moeda deve ter, pessoal, sem dúvida, ela ser de fácil portabilidade. Uma moeda deve ser fácil de ser portável. Imagine você ter uma moeda de uma excelente qualidade, que é muito boa para ser utilizada, mas ela não é fácil de se carregar, de se portar. Então ela se torna um problema. Vamos lá, vamos recapitular um pouco. O ouro e a prata, de novo, eles foram utilizados como moeda por muito tempo e com grande sucesso. Por quê? Porque você conseguia carregar o ouro por determinadas distâncias. Você conseguia carregar a prata e outros minérios que eram utilizados como por consideráveis distâncias. Até aí tudo bem. Mas o ouro, a prata e outros minérios e outros itens utilizados como moeda, pessoal, percebam, eles têm um limite de quantidade. O ouro,
para quem não sabe, é um metal muito pesado. Ele é muito pesado, pessoal. Quem já pegou ouro na mão, ele é muito mais pesado do que o ferro, do que outros metais. Ele tem uma concentração. A sua química torna ele com uma densidade muito grande, ou seja, ele é muito pesado. E isso dificulta na sua portabilidade, isso dificulta você carregar. Imagina, quando não se tinha nem carros, se tinha no máximo cavalos, animais para carregar, você tinha que carregar uma grande quantidade de ouro que era utilizado como moeda. Daí, pessoal, havia grande dificuldade. Você entendeu? Que aí havia um obstáculo para que o ouro pudesse ser adotado de uma forma mais ampla. Vocês me entenderam? E aí surgiu o dinheiro estatal, porque se você olhar as moedas, se você olhar a cédula em papel, o papel mesmo, ele é relativamente muito mais leve do que o ouro. Então ele é fácil de ser portado, ele é fácil de ser carregado, ele é fácil de ser levado, de ser transportado. Então nisso o aspecto da moeda estatal, o dinheiro que nós conhecemos hoje, como o real, o dólar, o iene, etc., o peso, ele é muito bom, porque você carrega ele facilmente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas com o tempo você cai no mesmo problema do ouro. Se você carregar grandes quantidades de dinheiro, você vai ter um problema. Você vai chamar atenção, você vai ser mais facilmente vítima de ladrões, de assaltantes. Você não vai carregar esse dinheiro facilmente, sem falar nos empecilhos burocráticos, sem falar nos impedimentos legais. Hoje você não pode carregar uma grande quantidade de real, por mais que esse dinheiro seja seu. É um absurdo, né, pessoal? Supondo que você tenha 50 mil reais. Qual o problema de você carregar os 50 mil reais em espécie, em dinheiro? Não vejo nenhum problema. Mas hoje as nossas autoridades veem isso como um problema. Dizem eles que estão preocupados com a lavagem de dinheiro, com o uso indevido do dinheiro. Eles querem combater isso. Dizem eles, pessoal, que estão bem intencionados quanto a isso. Eu faço grandes ressalvas a essa toda boa intenção do Estado. Afinal, se o dinheiro é seu, você carrega e você leva para onde você quiser levar, você carrega, você faz o que você quiser com ele. E ninguém tem nada a ver com isso, não é verdade? Então, pessoal, aí nós superamos mais um item essencial que todas as demais moedas, dinheiros que foram criados, pecam muito, que é na sua dificuldade de portabilidade. E aí, pessoal, de novo, o Bitcoin dá de lavada. Por quê? Porque você pode carregar a quantidade que você quiser de Bitcoins, não importa a quantidade de Bitcoins. Pode ser 1 Bitcoin, pode ser 50 Bitcoins, pode ser uma fração de Bitcoins. Você pode levar ele num pedaço de papel, você pode levar ele num cold wallet, você pode levar ele numa hard wallet. E aí no quesito portabilidade, pessoal, o Bitcoin dá de lavada nesses demais meios utilizados como dinheiro. Eu vou te contar por quê. O Bitcoin você pode carregar de diversas formas, pessoal. Você pode carregar a quantidade de Bitcoin que você quiser da mesma forma. Não importa a quantidade de BTCs que você tenha. Você pode carregá-los com o mesmo item. Por exemplo, você pode ter uma cold wallet, você pode ter uma paper wallet, que é uma carteira de papel, e ter todos os seus bitcoins ali. A escolha é do usuário. O dono do Bitcoin escolhe como ele quer carregar os bitcoins. Dá para carregar os bitcoins, sabe aonde, pessoal? Todos eles, aqui. Como assim, Elvis? O que você está falando? Você pode carregar a sua chave privada na sua cabeça e levar consigo todos os seus bitcoins, ou seja, você não precisa de nada na prática para ter os bitcoins com você. Você precisa apenas ter a sua cabeça, a sua memorização da sua chave privada, ou se você não confia na sua memória, você pode colocar em qualquer meio que você quiser. Você pode colocar numa madeira, você pode colocar no papel, você pode colocar os seus bitcoins, a chave privada que dá acesso aos seus bitcoins, num celular velho que você não tem acesso à internet. Gente, as maneiras são as mais criativas possível. Então no item portabilidade, pessoal, não tem para ninguém. O Bitcoin dá de 10 a 0 nos demais meios que nós consideramos úteis, viáveis como moeda de troca, como dinheiro, beleza? Próxima característica fundamental para que um dinheiro possa ser considerado um bom dinheiro, pessoal, é a sua durabilidade. A durabilidade é importantíssima.
qualquer ativo que você utilize, que você queira utilizar como uma moeda de troca, como dinheiro, ele deve ser durável, ele deve ser perene, ele deve ser constante no tempo. Se não for assim, ele perde uma característica importantíssima para que seja considerado como dinheiro. Pessoal, só para você ter uma ideia, povos antigos tentavam usar como moeda de troca itens que tinham um grande valor para eles. Por exemplo, há povos que utilizavam sal como meio de pagamento. Daí a palavra que nós temos hoje de salário, que advém de sal. Só que o sal, pessoal, embora ele seja muito útil para todo mundo, ele tem uma série de vantagens. Por exemplo, você usa sal para um monte de coisa. Não é só para temperar a comida não, pessoal. É para conservar os alimentos. Imagina num tempo, pessoal, que não se tinha geladeira. O sal era ainda mais importante para as pessoas. O sal era fundamental para a sobrevivência dos grupos humanos. Eu digo isso, era muito importante, pessoal. Só que o sal começava a ter problemas no que tange a questão do uso de moeda. Por exemplo, quando você pensa em dinheiro, você pensa em ter a mais, não é? Você pensa em acumular dinheiro, não é? Essa é a lógica do dinheiro, você poder acumular, você poder poupar. E como que você pouparia uma grande quantidade de sal caso o sal fosse a sua moeda de uso? Então fica difícil, o sal ele estraga. Por mais que o sal ele tenha vantagens, ele possa ser carregado também, tem a questão da portabilidade, você já encontra uma dificuldade em armazenar o sal. O sal, se ele pegar umidade, ele estraga, ele não pode ficar em qualquer lugar, etc. Então, você pode ver que ele não é tão durável assim. Por isso que as pedras preciosas, galera, e o ouro, a prata e os demais minérios ganharam o coração daqueles que queriam poupar os seus ativos, aqueles que queriam usar uma moeda corrente tanto como moeda de troca como reserva de valor, porque o ouro ele é perene, o ouro dura no tempo, o ouro ele não se deteriora como o sal, por exemplo, a soja era utilizada, o trigo era utilizado como moeda de troca e outros bens que tinham muito valor de fato na época, mas não serviam para ser utilizados como moeda de troca, porque não tinham essa característica fundamental que é a durabilidade. E aí, pessoal, tem o dinheiro que a gente usa hoje que dura muito, é verdade, o real você pode deixar ele por anos lá guardado que ele não vai estragar. Uma moeda, por exemplo, uma moeda do dinheiro, de qualquer moeda do mundo, você pode deixar lá por um tempão que ela não vai estragar, é verdade. Só que tem um problema. Se você deixa o seu dinheiro guardado em casa, por exemplo, você tem R$1.000 guardado no seu colchão, ok? Na sua casa. E a sua casa pega fogo. E aí? Você perdeu esses R$1.000. Embora ele tenha durabilidade, ele não é durável em determinadas circunstâncias. Ele tem um item de fragilidade, pessoal. O dinheiro estatal ele é frágil. Você não consegue guardar ele de uma forma tão segura assim. E aí que o Bitcoin dá de novo uma nova lavada da qualidade que ele tem, que os outros não têm. O Bitcoin ele é durável e ele é indestrutível. Como assim, Elvis? Como o Bitcoin é durável, indústria? Primeiro, ele é durável. Ele está aí na rede mundial de computadores. O blockchain do Bitcoin não vai sair da rede mundial dos computadores por muito tempo, ou seja, por tempo indeterminado, logo ele é durável, ele é perene, ok? Até aí, indiscutível. E por que ele é indestrutível, pessoal? Porque ele está em todos os lugares do mundo, armazenado em milhares de computadores no mundo. Ou seja, mesmo que aconteça uma guerra nuclear, haverá um nó de Bitcoin armazenando todas as transações, todos os Bitcoins do mundo, pessoal. Olha que legal. Ou seja, ainda que aconteça uma catástrofe, é possível que todo o dinheiro do mundo seja destruído e o Bitcoin ainda é possível que ele continue funcionando e acessível, ou seja, porque existe computadores até em satélites no espaço, por exemplo, e já disseram que tem nós de Bitcoin rodando em satélites no espaço, ou seja, é capaz do planeta ir pro saco e o Bitcoin ainda continuar por aí. Olha que coisa, hein, pessoal? Próximo item fundamental para qualquer moeda, galera, ser importante, para ser uma importante troca de valor entre as pessoas, é a sua divisibilidade. Todo dinheiro, toda moeda deve ser facilmente divisível ou fracionado, pessoal. Se uma moeda ela não é facilmente fracionada ou dividida, ela não é uma boa unidade de conta, uma boa unidade de troca para as pessoas. Então ela tem que ser facilmente divisível. Por exemplo,
Quando você tinha o sal, acabei de falar do o trigo e outros itens que eram utilizados como moeda de troca, eles eram facilmente fracionados. Imagina, você pode pegar 1 tonelada de trigo ou 100 gramas ou 1 grama, é muito fácil de se dividir. É como a areia do mar, você consegue dividir facilmente, não é? Só que com o advento das moedas mais modernas que nós utilizamos, os dinheiros estatais, a gente começou a perceber uma dificuldade referente a isso. Não é tão fácil você dividir assim. Por exemplo, se você tiver 100 reais, você consegue achar troco fácil hoje em dia? Ah, dá para conseguir em teoria, dá para conseguir até 10 centavos. Você consegue menos que 10 centavos? Existe troco para menos de 10 centavos? Você já começa a perceber, galera, uma dificuldade de fracionamento mesmo em moedas oficiais do Estado. Eu estou dando esse exemplo para que fique muito claro para você que é muito real isso é muito real. Você encontra dificuldade de troco no dinheiro de moeda corrente, moeda espécie. Ah, Elvis, mas o dinheiro digital você não vai ter esse mesmo problema. Ele vai ser facilmente divisível. Concordo com você. O dinheiro digital, por exemplo, o Drex, que é a nova versão do real digital aí, ele vai ser facilmente fracionado. Por exemplo, se você quiser mandar 10 reais e 1 centavo para alguém, vai ser 10 reais e 1 centavo. Você não vai precisar a pessoa não vai precisar mandar troco para você de volta. Perfeito. Só que aí essas moedas trazem outras grandes desvantagens, pessoal, que a gente comentou já em outros vídeos, que é a sua alta centralização de poder e concentração. Ou seja, se ela tem a vantagem de ser facilmente divisível, que ela tem realmente o dinheiro digital, que é o dinheiro que vai ser o dinheiro que nós vamos ter por aí, o dinheiro em papel vai acabar. Ele vai acabar, é uma questão de tempo. E o dinheiro digital oficial dos países, ele vai ser facilmente divisível, concordo, mas ele vai ser altamente concentrado e vai ter outros problemas agregados a ele, tá, pessoal? Então, essa qualidade ele tem, mas ele vai perder em outras qualidades aí, você vai estar acompanhando comigo e você vai entender. Okay? Mas e o Bitcoin? O Bitcoin, novamente, ele dá uma lavada. Você pode dividir uma unidade de Bitcoin por 8 casas decimais, ou seja, um Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de satoshis, que é a menor unidade do Bitcoin. Ou seja, um Bitcoin ele é muito divisível, ele é muito dividido, pessoal. Você pode dividir ele em milhares de partes e assim ele é altamente divisível. Por exemplo, você comprou alguma coisa, quer pagar em Bitcoin? Você vai mandar aquela quantidade exata, não vai precisar nem de troco, pessoal. Então vai ser facilmente, ele pode ser facilmente utilizado aí como uma moeda de troca entre as pessoas, ok? Porque ele é realmente facilmente fracionado. Estamos quase acabando, pessoal. Fica comigo aqui que você vai entender como uma moeda forte deve ter essa qualidade, que é a escassez, pessoal. A escassez, galera, ela é muito importante em qualquer moeda, que é a limitação da sua quantidade de emissão, ou a sua limitação a um lastro, a um ativo que esteja vinculado a ela. Elvis, ficou complicado de entender, mas vai ficar fácil daqui para frente, tudo bem? Fica tranquilo, você vai entender tudo já. Uma moeda, pessoal, ela tem que ser limitada na sua quantidade emitida, seja lá quem emitir essa moeda, pode ser o governo, pode ser uma empresa, pode ser um banco, etc. Ou ela tem que ser limitada a um ativo que esteja por trás dela, dando qualidade a ela. Por exemplo, o real. O real não está vinculado a nada, a nossa moeda. E ela teria que ser limitada para que ela não perca valor, porque qualquer coisa em quantidade ilimitada perde valor, qualquer coisa, pessoal. Isso é uma lei implacável da economia. Tudo que você tem sem limites, ele vai perder valor, não importa como seja valiosa. Por exemplo, a água é o bem mais precioso que nós temos. A água é o item que mais existe no planeta Terra. Tanto que nós somos chamados do planeta azul. Por quê? Porque existe uma proporção da superfície da Terra de 70 de água para 30 de terra. Ou seja, a água é um bem em abundância na natureza. Ele é super importante para a vida, mas nós não pagamos caro na água. Por quê? Por que a água, se ela é tão valiosa, ela não custa caro? O preço dela está lá embaixo. Porque ela é encontrada em abundância, porque ela não é um item escasso ainda, né?
Ainda ela não é um item escasso. Se ela não é um item escasso, ela vai ser achada por um preço melhor, tá? Por um preço mais baixo para quem está comprando. É simples assim, pessoal, não tem outro segredo, não tem outra conversa, tá? Então qualquer coisa que tiver em abundância, que tiver em uma quantidade abundante, ela não vai ter valor de mercado. Isso acontece com o dinheiro também. Por isso que a moeda estatal, que é imprimida, que é gerada pelos estados de forma ilimitada, como acontece com o real, e com outras moedas, elas perdem valor de poder de compra. As pessoas perdem o poder de compra com relação à moeda porque elas são emitidas sem freios devidos, ok? E o real ainda é uma das melhores, tá? Por que eu falei do real? Porque o real não tem lastro com nenhuma. E nenhuma moeda estatal, nenhuma moeda emitida pelos países hoje, pessoal, na verdade tem lastro mesmo. Mas já houve tempos que tinha. Por exemplo, o dólar, até 40 anos atrás, até 1971, tinha o lastro oficial com o ouro. Ou seja, você podia trocar dólares por ouro. Aí esse lastro foi rompido, como eu falei, em 71, né? E o dólar passou a ser emitido sem limites. Tanto é que com a mesma quantidade de dólar você compra muito menos coisas hoje. Aí confirma essa lei implacável que eu falei para vocês. Quanto mais abundante for um ativo, menos valor ele tem. E nesse aspecto, pessoal, o Bitcoin dá de 1000 a 0 nas demais formas de unidade de troca. O Bitcoin, pessoal, ele está limitado de fábrica, ele tem uma programação que não pode ser mudada, ele está limitado à quantidade final de 21 milhões de unidades até o ano 2140, acabou. E todas essas unidades não foram emitidas. Atualmente nós já emitimos cerca de 19 milhões, ou seja, a maior parte já foi emitida. Só que temos ainda cerca de 2 milhões de unidades de Bitcoin que vão ter 100 anos para ser emitida. Ou seja, ainda por cima do Bitcoin ser escasso e limitado, ele ainda foi super inteligente, Satoshi Nakamoto e companhia, para criar um mecanismo de emissão paulatina, emissão por doses homeopáticas do Bitcoin. Ele vai sendo emitido aos poucos no mercado, pessoal. Isso é fantástico. Você provém liquidez ao mercado de uma forma inteligente e você continua dando um enorme valor agregado ao Bitcoin. Tá? Só para você ter ideia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin ultrapassa a unidade a 70 mil dólares a unidade do Bitcoin. Isso é principalmente dada a sua escassez, uma qualidade muito importante que as moedas que nós temos hoje deveriam ter, mas elas não têm. Elas têm uma baixa escassez, pessoal. Até mesmo governos que são mais comprometidos com uma responsabilidade fiscal não conseguem resistir à tentação e metem o dedo no imprimir e geram uma alavancagem da sua moeda, ou seja, uma expansão monetária que resulta em, além de tudo, inflação, pessoal. Então, esse é o principal e última das grandes qualidades da moeda. Mas aí você sabia, pessoal, dessas qualidades? Você sabia que as moedas tinham de ter essa qualidade para ser consideradas boas moedas? Comenta aqui, comenta o que você achou disso. E além de tudo, pessoal, existe uma questão muito importante, que o Bitcoin ainda não é usado como unidade de conta, porque ele não foi propagado por aí de uma forma muito ampla. Muitos dizem que o Bitcoin vai ser utilizado como uma unidade de conta, ou seja, você vai contar as coisas em Bitcoin. O real, o dólar, que é utilizado como unidade de conta hoje, porque a gente está utilizando essas moedas há muito tempo, lógico que seriam essas moedas, né? Dizem que com o passar do tempo elas vão perder tanta credibilidade que o Bitcoin, por exemplo, vai ser utilizado como unidade de conta. Você vai querer receber, você não vai fazer a conta em real, você não vai fazer a conta em dólar, você vai fazer a conta em Bitcoin. Ó, eu quero receber por esse produto que eu estou vendendo aqui, X satoshis. Ah, eu quero pagar por aquele serviço lá, X satoshis, e não mais real ou dólar. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso pode acontecer um dia, pessoal? Eu gostaria muito de receber a sua opinião e de saber o que você está achando desses vídeos. E também escreva aqui, pessoal, que temas você quer que eu fale sobre direito, economia e tecnologia, tá? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer você que ficou comigo até o final mais uma vez.
pedir para que você compartilhe esses vídeos com pessoas inteligentes como você, que querem saber de assuntos mais importantes, além de saber da vida do vizinho. Beleza, pessoal? Um forte abraço e fiquem com Deus e até os próximos vídeos.